Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, né? Que nos alimenta espiritualmente. E eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso para a gente comentar aqui um pouco, né? Sobre um pequeno trecho da sua palavra, que é muito grande e profunda, mas que o Espírito Santo nos ajude a entender melhor, né? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por mais uma semana de vitória, por mais um dia que nos deu, de vida e saúde. Estamos assim com Tua palavra para ser exposta. Pedimos que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que eu possa falar tudo de acordo com a Tua vontade, que sirva de alimento para nós, tanto a mim que estou falando, como os que estou ouvindo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez, nós vamos meditar aqui em um dos livros, que aliás não é um livro, é uma carta, né? Chamamos aqui. Geralmente no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, eles chamam mais carta, né? Vamos falar carta de Paulo ao Romano, carta de Paulo aos Coríntios e assim por diante, né? E nós temos aqui uma pequena carta que ela é pouco comentada, né? As pessoas quando estão pregando por aí que eu vejo, elas geralmente falam versículos e parte da Bíblia, mas essa carta, ela geralmente é pouco citada, mas ela é de muita importância. E nós vamos ver o que escreveu o apóstolo Judas. Não é aquele Judas que traiu, é o Judas apóstolo, né? Que a Bíblia não menciona ele como apóstolo, mas segundo as cartas, todos que escreveram são apóstolos, né? No Novo Testamento. Então, aqui ele vem, na abertura da sua carta, ele já diz assim, ela é dividida em algumas partes, né? Ele comenta, faz comentários sobre algumas coisas de partes diferentes. É uma carta pequena, só tem um capítulo, mas é de muita importância para nós. E logo de seguida ele se identifica, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Então, veja só, multiplicado, né? Quando ele faz a abertura da carta, ele já diz, já se identifica como é que ele é, né? Quem ele é. Judas, irmão de Tiago. Segundo os especialistas, os estudiosos da Bíblia, da história, da arqueologia, da teologia, porque muita gente se dedica, né? Algumas pessoas a esse assunto, que não é fácil. Esse Tiago é o irmão de Jesus. E Judas também é irmão dele. A Bíblia não fala, mas já fala nos irmãos de Jesus, inclusive no nome dos dois. Lá nos evangelhos, né? Em um dos evangelhos. Então, segundo eles, ele é esse Tiago, esse Judas aqui é irmão de Tiago, Tiago é irmão de Jesus. Esse Tiago aqui não é aquele Tiago dos apóstolos. É outro Tiago. Porque o Tiago dos apóstolos ele foi morto por Herodes logo depois de Jesus ter subido ao céu. Ali nas perseguições, diz o livro de Atos que ele foi morto por Herodes. Herodes mandou matar, né? Então, segundo os estudiosos, esse é o Tiago, irmão de Jesus, e que era o líder da igreja na época em Jerusalém. A igreja estava começando, né? E é muito importante a gente saber dessas coisas, porque a Bíblia ela quer nos esclarecer muitas coisas, mas muitas coisas a gente tem que crer. Então, se você lá for no Evangelho, lá onde fala sobre os irmãos de Jesus, você vai ver os nomes deles lá, né? Até irmãs Jesus tinha. Então, esse apóstolo aqui, o Judas, era uma pessoa estudiosa da Bíblia e ele escreveu coisas importantes, né? Então, aqui no primeiro parágrafo, né, na primeira parte, depois da identificação dele,
ele fala: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que que senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada, entregue aos santos. Então, nessa primeira parte aqui, no primeiro versículo, ele está dizendo: amados, olha, vocês lutem pela fé de vocês. É uma fé que uma vez foi dada aos santos. Quem é os santos? São aquelas pessoas que tomam a decisão de se separar das coisas do mundo, né? Quando a Bíblia diz ser de santo porque o Senhor, seu Deus, é santo, não é para você ser igual um anjo. É para você ser separado das coisas do mundo. Então, quando a Bíblia chama as pessoas de santo, são pessoas que se dedicaram ao Evangelho. E o apóstolo Judas aqui está dizendo: olha, vocês tomem cuidado, sede firme na fé que uma vez foi dada aos santos. Porque vocês precisam se santificar também, né? Ele não diz assim, mas eu estou dizendo que a gente precisa, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e seguem o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está dizendo aqui? De que homens ímpios estão usando a palavra de Deus para distorcer a verdade, para tirar as pessoas da fé. E ele está dizendo: tome cuidado, porque esses homens ímpios, né, diz aqui, pois indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Você sabe qual é o ímpio, né? O ímpio e o iníquo são aqueles que transgridem a lei de Deus e dão zomba das coisas de Deus. E aqueles que ensinam as coisas de Deus erradas. É os ímpios. Os ímpios são os zombadores. Eles até falam das coisas de Deus, mas falam da maneira errada, da maneira que eles bem querem. Então eles querem tirar as pessoas da fé que uma vez foi dada aos santos. Então, meu irmão, uma vez que você aceitou a fé de Jesus Cristo, não desista. Tome cuidado, porque homens ímpios estão por aí, por todo lado, tentando tirar você do caminho certo, para seguir as paixões que ele tem. Porque você sabe que muitos usam a palavra de Deus. Desde aquele tempo, já tinham pessoas que usavam a palavra de Deus errado. Você vê que os apóstolos todos foram perseguidos. E a perseguição era ensinando coisas erradas. Eles ensinando as coisas certas e os outros ensinando as coisas erradas. Querendo tirar a fé que uma vez que Deus deu aos apóstolos para transmitir para as pessoas. Então hoje nós estamos vivendo a mesma condição. Tem muitos homens ímpios por aí desviando pessoas da fé. Uma fé que uma vez foi dada aos santos. Temos que tomar muito cuidado para não perdermos a nossa fé por qualquer conversa fiada, né? Porque aqui a Bíblia, aqui a palavra de Deus, ela está nos advertindo. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Não precisa estar acreditando em tudo quanto é pessoas que dizem, não. Vá para a palavra. Eu sempre tenho dito isso aqui, né? E aqui, então, ele diz que é graças de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Além de querer desviar as pessoas da fé, eles negam
o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. É brincadeira? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Porque o apóstolo Judas aqui, ele está nos advertindo. Ele escreveu essa carta para umas pessoas que estavam sofrendo essa dificuldade, né? Dúvida. Porque uma das coisas que o inimigo mais quer é botar dúvida na sua cabeça e na minha. Na nossa cabeça. E usando pessoas, e até pessoas que se dizem crentes, cristãos, para ensinar coisas erradas, até na própria palavra, a interpretação dele, para desviar as pessoas dos caminhos, né? E aqui na segunda parte, diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tá vendo aí? A Bíblia diz que do Egito saiu, segundo os cálculos dos especialistas, cerca de 2 milhões de pessoas. Né? E aí, nem todos chegaram em Canaã. Por quê? Porque foram pessoas que desacreditaram da palavra de Deus. Desacreditaram do próprio Deus que estava presente na vida deles. Deus se manifestava de dia com a nuvem, fazer sombra para ele no deserto, né? Para ele não tomar sol quente. E de noite com clarão, com fogo, para clarear eles. E eles, mesmo assim, com Deus presente, eles ainda se rebelaram. E diz a Bíblia que toda aquela geração que saiu do Egito, só entrou em Canaã 2 pessoas, Josué e Calebe, que foram os homens que acreditaram em Deus até o final. E quando eles estavam chegando na terra prometida, antes de atravessar o Jordão, Moisés mandou os 10 espias, né? Espiar a terra. E eles trouxeram da terra um cacho de uva que disse que era tão grande que foi obrigado 2 homens carregar, amarrado num pau grande, né? Nos ombros. E mesmo assim, aqueles homens ainda botaram coisas erradas na cabeça do povo, para meter medo ao povo, para não entrar na terra prometida. E Josué e Calebe se levantou e disse: não, o nosso Deus é conosco e ele vai nos dar a vitória. Vamos crer. E aí o povo se rebelou. Então aquele povo, aquela geração todinha foi eliminada do deserto. E aqui o apóstolo Judas está dizendo: olha, nem todos, tirou da terra do Egito, destruiu, pois os que não creram, não é, meu irmão? Os que não creram. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir aqui o livro do apóstolo Judas, que é uma carta de um capítulo só, mas tem mensagens maravilhosas, poderosas, que nos alerta. Não deixe de crer no que a palavra de Deus diz, irmãos. Não deixe de crer, não. Porque a única crença de confiança que nós temos é na palavra de Deus. E não devemos acreditar em todo mundo que anda por aí. Porque os israelitas pecaram nisso aí, né? Deixaram de acreditar no próprio Deus que estava presente com eles, nos 2 espias, Josué e Calebe, que incentivaram a eles a acreditar, e aí perderam a vida. Ficaram no deserto. E ninguém sabe se algum deles vai ser salvo, né? Aí está na mão de Deus, só Deus sabe. Aí diz aqui mais, irmãos, ó. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então o apóstolo Judas falou aqui dos israelitas que não entraram, que pereceram, morreram tudo no deserto, e agora está falando dos anjos. Que anjos? Os anjos maus, que não guardaram o seu domicílio. Onde era o seu domicílio? No céu, sua morada.
desrespeitaram a Deus, desobedeceram a Deus, caíram na sugestão de Satanás, que esse negócio no céu lá não chegou, nós não temos conhecimento como foi, mas foi um trabalho bem teimoso de Satanás, dizemos assim, botando na cabeça dos anjos que Deus não prestava, que a lei de Deus não precisava ser guardada, que Deus era esse, que Deus era aquele. E veja, meus irmãos, não se iluda não, que Satanás conseguiu enganar até essa parte dos anjos, diz a Bíblia. Imagina os pecadores como nós. E se os anjos que estavam lá, que não tinham pecado, foram enganados por ele, imagine nós que somos pecadores. Ele manda pessoas enganar você e eu, para a gente perder a salvação. Esse é o objetivo dele. Ele tem que trabalhar e vai trabalhar por isso. Mas a palavra de Deus aqui está nos dizendo, olha, os anjos que não guardaram o seu domicílio, mas permanecem em trevas e algemas eterna para o dia do juízo de Deus. Esse dia vai ser terrível, meus irmãos, para muita gente. Então nós temos que tomar muito cuidado, nos apegar mais a Deus, né? E diz mais aqui, como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguidores, após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui agora ele se refere a Sodoma e Gomorra como exemplo do fogo eterno. Isso quer dizer o quê? Que o fogo eterno, ele não permanece eternamente. Que Sodoma foi queimada e não está queimando mais, né? Mas ele está alertando aqui de que os anjos maus foram guardados em algemas para o dia do juízo. E assim como foi com Sodoma e Gomorra, vai ser com eles também. Vai ser queimado pelo fogo eterno. E isso é um alerta para nós, viu, meus irmãos? Tome cuidado, porque nós temos que estudar a palavra de Deus sempre, porque muitos enganadores estão por aí, usados por Satanás com a própria palavra de Deus para desviar você da verdade. Então os anjos que não guardaram o seu principado, a sua origem, a sua santidade, eles estão guardados para o dia do juízo e para o fogo eterno, né? Diz mais aqui, diz que vai ter a punição, né, para todos eles, assim como houve para Sodoma e Gomorra. E o verso 8 diz, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Então, eles estão vivendo pela carne, não é pelo Espírito. E ainda desfaz do governo de Deus. Porque Deus é o governo superior de todo o universo, de toda a criação. Então essas pessoas, elas vivem materialista, na matéria, vivendo pela matéria. E desprezando os governos que Deus tem para governar eternamente. Fazendo pouco. Não faz conta. São blasfemadores. Né? Então o apóstolo Judas aqui está nos advertindo para que não caiamos nessa cilada de dizer, porque hoje em dia estão dizendo aí que a Bíblia não diz assim não, que a Bíblia diz de outro jeito. Eles interpretam com a Bíblia da maneira própria e saem desfazendo aí. Isso tudo só está atrás do inimigo, usando pessoas. E aqui diz mais assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, quando alguém vier dizer coisas para você, não precisa você contender com ele, não. Aqui o arcanjo Miguel se refere a Cristo, né? Que veio ressuscitar o corpo de Moisés. E Satanás chegou lá, junto de onde Moisés estava morto,
junto com Cristo, ele disse, não, esse aí é meu. Que é assim que ele faz, né? Ah, porque Moisés fez isso, fez aquilo, e reclamava para ele. E mesmo assim ele faz com a gente. Ele reclama, você e eu, nós para ele, especialmente quando nós peca, né? Mas Jesus, ele não discutiu. Não discuta com essas pessoas. Só diga assim, ó, a palavra de Deus diz que é assim, e eu estou pela palavra. Então Jesus disse, o Senhor que te repreenda. Pronto. Não, as coisas da Bíblia, muitas coisas a gente não se discute. Ou você aceita, ou você não aceita. Mas ela não tem explicação. Então quando a pessoa vem com a explicação própria que você vê que está errado, aí você diz, não, eu estou por a Bíblia, e ela diz que é assim, e eu acredito e vou seguir assim. Essa deve ser a nossa atitude, né? Ele diz mais assim, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, afirmam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até essas coisas se corrompem. Então eles interpretam as coisas como bruto natural. Diz aqui o versículo 10, né? Vamos tomar cuidado com isso aí, viu? Diz mais aqui, ai deles. Ainda diz assim, ó, ai deles, porque prosseguem pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitam no erro de Balaão. E perecem na revolta de Coré. Aqui o apóstolo cita 3 pessoas ímpias que a Bíblia refere, né? Foram pessoas rebeldes, gananciosas e ímpias. Caim, Balaão, né? Que eram homens ímpios, e Corá também, que era um israelita que no deserto ele formou uma rebelião contra Moisés e Arão, e foi da vez que você lê lá na Bíblia, que morreu 250 de uma vez só. O fogo de Deus desceu. Porque eles se rebelaram contra Moisés e contra Deus. Porque Moisés tinha sido escolhido por Deus, e eles tinham que respeitar. E Deus estava presente, mandando Moisés escrever e passar para eles tudo que estava certo. E eles não queriam acreditar mais em Moisés. E Balaão foi ganancioso, se vendeu para Balaque e terminou morto. E Caim, nós conhecemos a história de Caim, né? Deus pediu uma coisa, um tipo de sacrifício, ele mandou outro. Então Deus não agrada de pessoa desobediente. E aqui ele cita como exemplo. Cuidado, não caia no exemplo de Caim, não caia no exemplo de Balaão, e não caia no exemplo de Corá, né? Porque só eram homens ímpios, que fizeram coisas erradas, e Deus puniu com a morte. Tem que tomar muito cuidado, né? Diz assim mais, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água repelida pelo vento, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, suplemente mortas, desarraigadas. Aí o apóstolo aqui está dizendo que eles são como nuvens sem água, jogada pelo vento, são como árvores que no tempo do fruto está sem fruto. Porque são árvores malignas que não produzem fruto. Então devemos tomar muito cuidado com eles, né? Ondas bravas do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Então eu sou como as ondas do mar que joga aquela espuma, depois acaba tudo, né? E são guardados, são estrelas que não tem brilho, não clareia, não tem, vive na escuridão.
Ele não tem brilho para dar a ninguém. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, mas a luz ela só brilha em nós para os outros ver quando a gente guarda a palavra de Deus. Quando a gente obedece a ela, né? É assim que somos. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre nuvens, entre suas santas miríades. Né? Então aqui ele se refere ao pessoal do dilúvio, que Enoque pregou para os antediluvianos, dizendo que vinha o Senhor com seus miríades, né? E eles não acreditaram. Então eles são desse tipo. Pessoas errantes, estrelas sem brilho, vivem só na escuridão, não tem luz para mandar para ninguém, para clarear a vida de ninguém. Só tem mentira. Então o apóstolo está aqui dizendo, tomem cuidado com esse tipo de gente. Então, ele está dando um exemplo, que a própria Bíblia diz, né? De Caim, de Corá, de Balaão, dessas pessoas antes do dilúvio, que Enoque pregou para eles que o Senhor vinha com seus mirades, e eles não acreditaram, não aceitaram. Então ele está citando isso aqui para nós, para que nós possamos tomar como exemplo. E não duvidar da palavra de Deus e acreditar e aceitar, né? Diz mais aqui, o verso 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Está vendo aí? Então, o Senhor Deus vai vir exercer juízo contra todos e para fazer convicto as obras maus que eles fizeram. Deus vai mostrar para eles tudinho. Olha o que vocês fizeram, por isso que vocês estão sendo destruídos. Foi assim com os antediluvianos e vai ser assim quando Jesus voltar. Então, meus irmãos, nós temos que apegar a Jesus, porque só Jesus é o único caminho que nós temos a seguir. E aqui o apóstolo Judas ele cita coisas realmente verídicas da palavra de Deus como exemplo para a gente tomar cuidado. Não sei como essas pessoas, né? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tá vendo aí? Você sabe que tem muitas pessoas que ficam adulando fulano de tal, porque é líder, é pastores, é apóstolo, é não sei quem, adulando por interesse. Mas interesse de quê? Interesse material. Porque eles não têm, aqui o apóstolo está dizendo que ele não tem brilho. São estrelas sem brilho. Ele não tem assim algo que satisfaz, que saciar seus desejos, seus anseios espiritual, porque ele não tem a verdade. São duvidadores da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar isso como exemplo e tomar muito cuidado, viu? Para isso não acontecer com a gente. E aqui na outra parte, ele diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Temos que lembrar das palavras dos apóstolos, dito pelo apóstolo Jesus Cristo, que eles disseram a verdade para nós. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas paixões ímpias. Então, você está vendo o que hoje em dia? O que mais se vê hoje em dia é escarnecedores, andando de acordo com suas paixões e usando até a palavra de Deus para satisfazer suas paixões carnais e enganando a muitos por aí. Então, o apóstolo Judas está aqui nos advertindo, né? Que os apóstolos já diziam desde antemão. E nos últimos tempos iam vir muitos escarnecedores, né? Usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para se engrandecer, para ser importante. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Está vendo aí?
não tem o Espírito de Deus. São pessoas vazias, como disse aqui atrás, estrelas escuras, estrelas sem brilhos, não tem nada de bom a oferecer. Vós, porém, amados, edificai-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Tá vendo aí? Por isso que a gente tem que orar todos os dias, estar aos pés de Jesus, pedindo orientação para fazer a vontade dele, porque não é fácil, né? A nossa luta carnal com a espiritual é uma guerra terrível. E se a gente não buscar o Espírito Santo, a gente não vai conseguir vencer com a parte espiritual, né? E aqui diz mais: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aí se você vê alguém na dúvida, você tem que se compadecer dele e chegar lá e mostrar. Olha, meu irmão, o que a palavra de Deus diz. Se conforte com a palavra de Deus, seja firme que você vai ser feliz. Você vai ser bem dividido, vai ser bem sucedido, né? E diz mais aqui: salvai-vos arrebatando-vos do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, o versículo diz aqui: salvai-vos arrebatando do fogo, porque essas pessoas estão indo caminhando para o fogo eterno. Então a gente precisa, com o nosso conhecimento que nós temos, usar a palavra de Deus, ter compaixão e chegar lá mostrar a eles que eles estão indo no caminho errado, de acordo com a Bíblia. Você não vai chegar a dizer que ele está errado, vai mostrar na Bíblia. Ah, meu irmão, você está acreditando assim, mas a Bíblia está dizendo assim. Aí você vai confiar em quem? Na palavra de Deus ou na dos homens? Então o apóstolo Judas, se você tem sua Bíblia em casa, leia uma hora essa carta do apóstolo Judas, que é uma maravilha. É uma bênção para as pessoas. Ela nos dá alerta muitas coisas boas. Dá até nome de pessoas como exemplo mau, para a gente não seguir, né? E dá o exemplo da gente seguir o Espírito, orando todo dia, né? Com o Espírito Santo. Porque é assim que nós alcançaremos a felicidade, a santificação, mais fé, né? Mais confiança, para que possamos manter firme o nosso propósito de Jesus Cristo, né? Vamos tomar muito cuidado. E para terminar aqui, no finalzinho aqui, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Tá vendo aí, irmãos? É só unicamente Deus que faz isso com nós. Poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Imaculados quer dizer o quê? Sem mancha, perfeitos, pessoas santas. É aquele que nós temos que acreditar, confiar. E diz mais: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as coisas, ou eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então aí, irmãos, você viu, né? Pega a sua Bíblia, confira a carta do apóstolo Judas, ou epístola, como queira chamar, para você ver quanta coisa boa tem nessa pequena carta. Você ora a Deus, que Deus vai lhe dar sabedoria, para que você se firme cada dia mais nesse caminho maravilhoso, que é o caminho de Jesus Cristo, nosso Salvador pessoal. Amém? Para terminar, eu gostaria de pedir a você, como sempre, que você se inscreva no canal. Ajuda esse canal a crescer, porque é para a honra e glória de Jesus, e é a palavra de Deus que tem que ser expandida, tem que chegar ao conhecimento de muita gente. Se você se inscrever no canal, você está participando dessa pregação do Evangelho, a mesma coisa. Para que você seja mais abençoado e através dessa palavra de Deus que eu falo, Deus abençoar várias pessoas, o Espírito Santo dá sabedoria a cada um. Amém?
Desejo que Deus abençoe você e sua família, que Ele dê muita fé, muita saúde e sabedoria da palavra de Deus, para que você faça a vontade dEle. E para nós terminarmos, né? Quero falar aquela frase que eu sempre falo no final, que se você, no dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. Vão ser atitudes abençoadas, atitudes espirituais, atitudes santas, atitudes perfeitas. E Jesus Cristo vai ser exaltado em sua vida. E você vai ser feliz juntamente com sua família. Para todo sempre. Para quando Jesus voltar, nós estamos prontos para ir para o céu, para Ele, com Ele, viver a eternidade. Amém? E fiquem com Deus.